Eu sou Marina Oliveira e este é um dos episódios do Linebus Talks, uma série de pequenas palestras para explorar, compartilhar e aprender. Hoje nós aprendemos sobre programação neurolinguística com Renan Moraes. Bom dia, a todos. Meu nome é Renan, eu sou desenvolvedor na Linebus. Hoje eu quero falar um pouco sobre penso positivo, treinando a sua mente, o seu cérebro, para ele ter o melhor dele, para você fazer o melhor que você pode fazer. Muitas vezes a gente não vive a máxima que a gente tem para viver, a gente vive na média. Então a ideia é sempre viver na máxima ali, melhorando a cada dia e vencendo. E tem como a gente fazer isso utilizando as técnicas da PNL, e aí a gente consegue obter esse benefício. Nós vamos falar em tese de 3 tópicos aqui nesse momento. Primeiro nós vamos falar o que é a PNL, falando um pouquinho sobre programação neurolinguística, a modelagem na PNL, que é um subtópico dali, e âncoras na PNL, sobre esses 3 tópicos aí que nós vamos conversar um pouco. Primeiro, o que é a PNL? A PNL, na sua síntese, o resultado dela é programação neurolinguística. É você programar o seu cérebro com atitudes, com gestos, com palavras e fazer apenas o que você quer que ele faça. Os 4 pilares da PNL são relacionamento, a meta, a acuidade sensorial e flexibilidade comportamental. Vamos para o primeiro ponto. Relacionamento. O relacionamento, a PNL entende que a gente precisa de ter esse relacionamento. O primeiro tipo de relacionamento que nós devemos ter é conosco mesmo. É me entender, porque muitas vezes a gente não se entende. Muitas vezes a gente faz coisas que a gente fica bobo. Nossa, eu fiz isso? Ou a gente deixa de fazer algumas coisas por falar com nós mesmos. Eu não consigo fazer isso. Então nós precisamos nos entender. Então esse relacionamento conosco e o relacionamento com o próximo. É entender o meu próximo, entender o meu amigo, entender aquele que está ao meu redor e buscar tirar desse convívio informações importantes. Dentro desse relacionamento, a PNL fala que nós devemos ter um rapport com a pessoa. Eu preciso ter um rapport comigo mesmo e eu preciso ter um rapport com o meu próximo, aquilo que eu quero ter. Então, rapport é o relacionamento entre isso. O segundo é a meta. Quando nós não temos uma meta definida, tudo fica mais difícil. Quando eu não tenho aonde eu quero chegar, fica difícil porque literalmente eu não sei aonde que eu quero chegar. Então, se eu tenho um ponto A e quero chegar num ponto B, eu sei o ponto onde que eu quero. Então eu sei o que eu preciso fazer para chegar nesse ponto B, ou mesmo que não esteja tão claro, eu sei que eu quero chegar ali. É o primeiro passo. E vamos supor o exemplo de eu estar no ponto A, eu quero chegar em algum lugar, mas eu não sei onde que eu quero chegar. Não se torna muito mais difícil? Não se torna algo que eu preciso tomar cuidado com isso? Então, a meta é muito importante dentro da PNL. Você saber onde que você quer chegar. Se você quer atingir um ponto, você quer atingir um ponto certo, um ponto X, um ponto que você quer, está bem definido. Então, você vai conseguir atingir esse ponto porque você conhece o ponto. Então, a meta é muito importante. É o que você quer, que se resume dessa meta. A acuidade sensorial. A acuidade sensorial é você utilizar o seu sentido para você entender a você mesmo. É como se eu saísse de mim e ficasse observando a mim mesmo. Vocês entendem isso? É como se eu olhasse e vejo, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou me irritando quando essa situação ocorre? Por que eu estou me estressando quando isso ocorre? Você faz uma análise dentro das suas atitudes? Exatamente. É uma análise própria. Uma análise de você mesmo. Isso. Seria isso a acuidade sensorial. É eu usar a parte de sentidos, o olho, olhando, ouvindo e sentindo mesmo as coisas para mim conseguir entender a mim mesmo. Entender aonde que eu quero chegar, com a minha meta, entender o meu relacionamento pessoal, me amar. Então a acuidade sensorial meio que engloba isso. E aí a acuidade sensorial, ela tem que nos retornar um feedback de nós mesmos.
e falar conosco, olha, você queria isso, mas tá isso, as suas atitudes estão te levando para isso. E dentro desse feedback da acuidade sensorial, a gente tomar certas atitudes. A gente tomar atitudes que nos levam aonde a gente quer chegar. Porque lembrando, a gente tem uma meta. Então a gente quer chegar em algum lugar. E aí a gente prepara, né? E a segunda, flexibilidade comportamental. Muitas vezes a gente leva a certos assuntos como que a gente já conhecesse de tudo sobre ele. Então isso nos barra de avançar. Se eu decido, se eu falo comigo mesmo que eu já entendo tudo sobre aquilo, como é que eu vou avançar? Como que o meu corpo vai entender que eu preciso de mais informação sobre aquilo? Vamos falar um pouquinho da modelagem. O que seria a modelagem? A modelagem como um todo é exatamente isso. Eu ver algo e eu modelar aquilo. Olha, esse mouse é muito bacana. Eu vou modelar para tirar uma síntese desse mouse, para funcionar como esse mouse funciona, porém não vai ser esse mouse, mas vai ser algo muito parecido com esse mouse. O molde é exatamente isso. Você pega algo, tira uma cópia de algo e você consegue reproduzir. O molde é isso. E a modelagem da PNL ensina exatamente isso, a gente a modelar. Se tem um ponto no meu parceiro que eu acho maravilhoso, que é essencial, eu consigo observá-lo, eu consigo ter esse tipo de observação e entender o porquê que ele faz isso. Quando eu entendo isso, eu treino a minha mente para fazer com que a mesma coisa que ele faz. O legal da modelagem é que você consegue fazer esse tipo de modelagem para qualquer tipo de situação e para qualquer tipo de pessoa. Né? Você consegue, por exemplo, eu acho que o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa admirável, ele é uma pessoa que com as atitudes admiráveis. Eu consigo me colocar na situação perto dele para conseguir tentar ver por que ele faz isso. Vai criar uma empatia. Exatamente. É eu criar uma empatia pela pessoa. Então, com essa empatia, eu consigo ver o que ele tá. Por que ele fez isso? Porque tudo tem um porquê, né? Às vezes a gente não procura entender os porquês da vida, vamos dizer assim, mas tudo tem um porquê. E se você for atrás desse porquê, você vai encontrar. E se você encontra o porquê, às vezes você acha o ponto. Muitas das vezes você acha o ponto. Então a gente, com a modelagem na PNL, a gente consegue fazer isso. É entender, né? Por que aquela pessoa fez isso? Deixe eu passar um tempo com aquela pessoa. Deixe eu aprender como é que aquela pessoa se faz. Terceiro ponto, que é âncoras. O que é a âncora? Exemplo simples de um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Uma advogada, ela trabalhava muito, ela era casada e ela saiu para trabalhar. E ela estava esperando chegar um certo dia em casa, né? E o marido dela também estava esperando que ela chegue. Porém, ela veio um tempo antes. Quando ela chegou na casa dela, uma situação bem estranha, ela chegou e começou a ouvir gemidos. E aí ela não entendendo, né? Sei lá, o que estava acontecendo na casa dela nesse instante. E aí ela entrando, e ela viu que o gemido, cada vez que ela entrava dentro do quarto, o gemido aumentava. E ela, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Você nunca pensa o mal, você sempre pensa o que né, que está acontecendo. E aí quando ela chegou, ela pega o marido dela fazendo sexo com a melhor amiga dela. Isso, em poucos segundos, ela era uma pessoa normal. Ela era casada, ela tinha amigos. Mas em poucos segundos a mente dela foi totalmente transtornada. Ela não queria mais saber de homem e não acreditava em amizades por causa de uma coisa que aconteceu. Um ponto. Criou uma âncora na mente dela. Todo homem não presta e amizade não presta. Entende isso? Então, da mesma forma que uma situação pode causar uma âncora ruim, você pode fazer uma situação causar uma âncora boa. Você pode se preparar para fazer uma âncora boa, para ter esse relacionamento com você mesmo, para no momento que você estiver precisando, você gere essa âncora, você volte nessa âncora. E o legal da âncora é que cada vez que você volta nela, cada vez que você faz essa âncora, você dá ânimo.
Existem comportamentos que já estão definidos na gente que é uma âncora boa. Por exemplo, você pode fazer o teste aí agora. Dá um sorriso bem gostoso para ver que sentimento vai ter em você quando você sorri. Não dá algo gostoso? Você não sente algo bom? Uma sensação de felicidade? O nosso corpo já teve essa âncora. Nós temos essa âncora em nós. Nós temos isso gravado em nós, que ao sorrir, produz endorfinas, produz algumas coisas no nosso sistema que nos deixa realmente feliz. Então, se eu sorrio, eu atraio a felicidade para mim. Mesmo que eu estou triste, porque eu estou rindo, eu estou falando com o meu corpo. Ó, você está feliz, eu estou tendo um controle do meu corpo. Então, as âncoras é exatamente isso. O que eu faço todas as manhãs? Eu indico a vocês que façam isso também. Vocês levantam, quando vocês levantar, vocês dão aquela descansada, né? Dá aquele... Acordei, tô vivo aqui, pá, tô atinado, né? Não tô dormindo, não tô... Não. Ou decide o melhor momento para você fazer isso. Então, se projete ao futuro onde que você chegar. Comece a ver você naquele momento. Como é que você queria estar naquele momento? E imagine sensações. Imagine, por exemplo, se eu quero ser um grande palestrante, se imagine dando palestra, se imagine aquela palestra te dando aquela energia, as pessoas aplaudindo, as pessoas alegres. Imagine se você quer ser um grande empreendedor, imagine você fazendo algo de valor, imagine as pessoas agradecendo para você, se permita a sentir aquele gosto, aquela energia das pessoas te agradecendo, falando para você, nossa, você é o máximo, isso que você fez valeu a pena. Se projete, se leve até onde você sonha em estar. Se leve até o momento que é o momento perfeito, a melhor versão de você mesmo. Então, se eu sei o que eu tenho que fazer hoje para alcançar o ponto, é fácil, eu faço o que eu preciso fazer hoje. Então, faça isso de manhã. Isso tem me ajudado muito. Isso tem me dado uma produtividade a fazer com que eu quero realmente fazer. O que realmente vai me levar para o ponto que eu preciso chegar e que eu quero chegar. Então, a PNL, a programação neurolinguística, é fantástica. É algo que te ajuda. Ela veio te ajudar. E é isso que eu tinha para falar com a gente. Né? Tem alguma pergunta, algum detalhe a acrescentar? É isso aí. Fique bem. Até a próxima.